Tornada tifoseria bianconera, muito bem tornado tifoso juventino. Não foi o que a gente esperava, o derby della Mole. Tudo bem com vocês? Comigo nem tanto. Eu esperava muito mais dessa partida, esperava muito mais do time como um todo e esperava sim os 3 pontos jogando nos nossos domínios contra o time do Toro, né? Então deixamos 2 pontos no caminho e vamos aí, né, quem sabe comprometer, espero estar errado, comprometer a classificação para a próxima Liga dos Campeões, já que o 4º lugar é o nosso principal objetivo nesse exato momento. Uma partida em que, na minha opinião, começamos bem. A Juventus começou sim em cima, com intensidade, até fazer o gol com o De Ligt. Aliás, fiquei de fazer um vídeo para falar sobre a situação do De Ligt de renovação ou não, né? Não esqueci disso, não esqueci de você, tifoso, para falar dessa renovação, mas acontece que vamos esperar essa semana, porque eu quero dar a informação com mais certeza. Se for para falar em cima de incertezas, eu não faço. Bom, então o De Ligt fez o primeiro gol e a Juventus até aquele momento vinha jogando bem, vinha mostrando ser a Juventus, a nova Juventus, que, repito, jogou muito bem contra a Atalanta em Bergamo. Lembra do jogo de domingo, que nós fomos buscar o empate? Não era justo aquela vitória naquele momento da Atalanta. A Juventus jogou muita bola em Bergamo. E hoje, até o gol do De Ligt, estava repetindo a intensidade, jogando bem. Mesmo com sérios problemas na defesa, o Rugani ali no aquecimento sentiu uma fisgadinha, não pôde ir para o campo. O Bonucci ontem teve esse pequeno alarde e dúvida para terça-feira. E aí a gente ficou um pouco golpeado na defesa. Mas mesmo assim, a Juventus tem mais time que o Torino e poderia sim ter feito pelo menos 2 gols no mínimo e ter feito ali uma somatória máxima dos 3 pontos. Bom, a partir do gol do De Ligt, o time foi diminuindo a intensidade, diminuindo, e é lógico que quando no futebol uma equipe começa a não querer vencer, faz com que a outra cresça na partida, e foi o que aconteceu. Não à toa, no início do segundo tempo, o Torino em cima já tinha quase feito o gol do empate, e aí fez o gol de empate. O Juventus não se encontrou mais a partir daí. O Vlahovic muito bem marcado, eu já fiquei um pouco preocupado. Será que quando ele fica bem marcado ele não consegue se desvencilhar da marcação? Não sei. Ele foi bem marcado domingo, mas domingo ele ainda criou alguma coisa, que ele perdeu o gol. Hoje ele não conseguiu realmente sair da marcação. E quando teve a bola nos pés, errou nos passes, errou nas escolhas. Não era dia do Vlahovic. Eu sempre falo aqui muitas vezes no futebol, quem tem mais vontade chega no resultado, mesmo sendo inferior tecnicamente. E eu tenho que reconhecer que o Torino teve muito mais vontade que a Juventus. Porque não é que a Juventus jogou mal e contra um time qualquer. Os times treinados pelo Juric sempre deixam em campo uma entrega a mais. E era um derby. Eu falei aqui que esse jogo mexe muito com a cidade, né? Não pensem que é um derby só que ficou no passado, quando, por exemplo, nos anos 70 o Torino ganhava todas, né, na segunda metade. Não, mexe ainda com é o que sobra para o torcedor do Torino. Para eles é uma competição à parte aquilo. E o lamento que nós estamos jogando no nosso domínio, no nosso estádio, e não nos impusemos no segundo tempo. O Torino chegou ao empate de maneira merecida e, pasmem, poderia ter até virado o jogo. A Juventus hoje realmente no segundo tempo não foi Juventus, não jogou bem. Agora, das duas uma. Vocês já perceberam que pela minha cara eu não gostei nem um pouco do que eu vi. Das duas uma.
ou o time está com a cabeça no jogo de terça-feira pela Champions, e aí nós vamos saber só na terça, dependendo de como será essa atuação. Não pensem vocês que o Villarreal é o patinho feio e é o time que é fácil vencer, é o time que ganhou a Europa League. Não pensem que vai ser assim simples, pode se tornar simples, mas não pense que é aquele adversário que você escolhe a dedo por ser mais fraco. Ou o time está com a cabeça no jogo de terça, e é o que deu impressão no segundo tempo, porque a intensidade caiu muito. A impressão que dava é que o Juventus jogava pelo empate hoje. Eu não sei você, tifoso, se você teve essa ideia, mas no segundo tempo, em alguns momentos, me dava a impressão que a Juve jogava pelo empate. Ou senão, realmente temos aí que entender que a oscilação faz parte e que nem sempre vai jogar bem, e hoje foi um desses dias que o time não jogou bem e coincidiu com uma defesa toda desfalcada. O Danilo deve voltar para terça-feira, o Dybala esperamos que jogue, e vamos ver como será a situação do Pellegrini, que sentiu ali um pouco na hora que, por isso que acabou saindo. Não deve ser muito sério, amanhã exames mais precisos. 1-1, um ponto pela estrada, e aí eu vou ser obrigado a domingo, tra virgulette, entre aspas, a torcer para o time do Michelangelo, pelo menos Fiorentina, que joga em casa, para quem não sabe, pelo menos empatar com a Atalanta, pelo menos, porque se a Atalanta vencer domingo, a gente vai ter que correr muito atrás desse quarto lugar, e se a gente não chegar em quarto lugar, caro Agnelli terá seríssimos problemas, e aí sim pode pesar a não renovação do De Ligt e outras situações piores. Eu não vou cantar derrota antes do tempo, contava sim com os 3 pontos, porque afinal de contas os 3 pontos iam deixar a gente ali se firmando nesse quarto lugar, ainda que eles tenham um jogo a menos. O importante é fazer a nossa parte. E nós não fizemos a nossa parte. Esse é o problema. É isso que está me irritando às vésperas de um fim de semana, né? O pior do jogo na sexta é esse. Você acaba estragando boa parte do fim de semana. Mas, eu vou ser sincero, eu acredito sim na classificação para a Champions, porque eu acredito muito nos tropeços de Atalanta e até do Napoli. Atalanta tá que nem a gente, não tá passando tanta confiança. É isso, ragazzi, ci vediamo no próximo vídeo, terça-feira, para falar, eu espero, de uma vitória convincente contra o Villarreal no jogo de andata das oitavas da UEFA Champions League. Sempre Forza Juve fino alla fine, sempre Toro merda. Dessa vez o derby della Mola deveria ir para os pênaltis porque não teve vencedor. Enquanto isso, depender do Ken é foda. Tchau ragazzi, dá um like, se inscreve no canal, sempre Forza Juve fino alla fine, eu ainda acredito na classificação.